Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Bom dia de salvação a você, que é um cristão convertido, a você, um ouvinte da palavra de Deus, você que gosta, mesmo não sendo um cristão, um crente convertido, mas você gosta de ouvir a palavra de Deus, você gosta, você respeita, né? Você respeita a palavra de Deus, você respeita as pessoas que fazem a obra de Deus. Que Deus te abençoe também, amém? Porque nós todos somos iguais diante de Deus. Nós todos temos o mesmo valor para Deus, independente de você ser crente, de você não ser, como são chamados evangélicos hoje em dia, né? Hoje nós somos chamados de evangélicos, né? Mas não importa se você é ou não, amém? Você é uma criatura de Deus. Deus te ama, meu amado, da mesma forma que Ele me ama, amém? Ele cuida de ti da mesma forma. Ele zela pela tua integridade, pela tua família, da mesma forma. Você só precisa crer, confiar e acreditar, porque Deus é contigo também, amém? Não te preocupa com alguns falsos profetas, alguns falsos pastores. Estou aqui julgando ninguém, não estou aqui julgando ninguém, estou dizendo a verdade. Tem muitos pastores, muitos diáconos, muitos presbíteros, muitos líderes, né, que não estão trabalhando para o evangelho corretamente. Mas que Deus os abençoe, amém? Eu não sou perfeito, eu tenho falhas, eu tenho defeitos, amém? Eu deixo de ir a cultos também, às vezes eu deixo de ir à igreja também, eu falho. Por conta do trabalho, por conta de algum problema, a gente sempre está falhando, amém? Nós não somos perfeitos, mas que Deus te abençoe também, amém? Vou deixar aqui uma mensagem para você, uma palavra de Deus que se encontra no livro de Filipenses, amém? No livro de Filipenses, na Bíblia Sagrada, capítulo 3, amém? Está aqui a palavra de Deus, ó. Livro de Filipenses, capítulo 3, onde vai nos falar da verdadeira justiça. Amém? O título diz assim, a verdadeira justiça, o título desse capítulo número 3, né? A partir do versículo 1. A verdadeira justiça é a de Deus, porque é a única justiça que se cumpre em nossa vida, na minha vida, na tua vida, é a de Deus. Então os que te julgam, os que te perseguem, os que te maltratam, os que falam de ti, não te preocupa. Não retribui da mesma forma, retribui com a justiça de Deus. Ora por esta pessoa, amém? A Bíblia nos ensina e nos diz, ora pelos teus inimigos e ama os que te odeiam. Não é fácil não, né? É difícil amar quem nos odeia, não é? Mas Jesus nos ensinou isso. Ele fez isso. Ele amou os que odiou a ele. Ele amou os que perseguiram a ele. Ele amou os que pregaram ele na cruz. Então não desiste. Amém? Não desiste. Continua buscando, honrando, que Deus é contigo, meu amado irmão, minha amada irmã. A palavra vai nos dizer o seguinte: quanto ao mais, diz Paulo aos Filipenses, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Amém? Aqui quando Paulo cita aos Filipenses que escrever a mesma coisa, ou seja, ele está falando as mesmas palavras para o povo. Amém? Não é problema para ele falar as mesmas coisas. Pregar a mesma palavra não é problema para Paulo. Amém? Mas é segurança para quem ouve, porque quando você ouve a palavra, você se fortalece. Quando você ouve a palavra de Deus, amém? Não é a palavra do homem, é a palavra de Deus, você se fortalece. Ela se entranha no teu coração, ela vai fazer você refletir no que Jesus passou por nós, amém? Porque é muito fácil a gente viver uma vida na carne, com luxúria, com diversão, com bebedice, com as coisas mundanas, é fácil. Mas para muitos é difícil viver na palavra. Amém? É por isso que tem muitas pessoas na obra que só Jesus. Amém? Ele diz aqui no versículo 2, ó, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos
a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Cuidado com os cães, né? Cuidado com os maus obreiros, né? Cuidado com a falsa circuncisão. Eu não sei se vocês conhecem sobre a circuncisão que era feita nas crianças quando nasciam. Na época que foi feita a primeira vez, foi feita em alguns adultos, que já eram adultos, que foi determinado, mas a maioria crianças. E se seguiu-se, né, a tradição de fazer a circuncisão em criança, que é cortar o prepúsculo, como um sinal de fidelidade a Deus. E hoje a falsa circuncisão que Paulo citou aqui para nós hoje, que essa palavra foi dita, deixada para nós hoje. A falsa circuncisão não é aquela tradição do corte do prepúsculo. Hoje a falsa circuncisão são os falsos cristãos. Pessoas que não se convertem, que estão bagunçando a obra de Deus, que estão deixando a desejar as igrejas. Hoje a gente já não vê milagre nas igrejas como via antigamente. Hoje a gente não vê mais as igrejas cheias de cristãos verdadeiros. Eu não estou aqui julgando você aí que está afastado, que caiu no mundo, voltou para o mundo. Você pastor que desistiu, que está aí voltando para a vida mundana, não estou te julgando. É só a palavra que eu estou passando para você perceber que Deus te deu, que tu abandonou o que Deus te deu, se afastou do que Deus te deu. Tu é um falso circunciso. Volta para Ele. Não seja um falso obreiro, não seja um obreiro mau. Não é mal de você praticar maldade, é mal de você se afastar das coisas de Deus, da palavra de Deus, e algumas pessoas vão te acompanhar, algumas pessoas vão se espelhar. E uma vez que você assume compromisso com Deus, é com Deus que você tem que ficar. Eu não posso mais me afastar da palavra de Deus, do comportamento de Deus. Eu sei, eu não digo para vocês que eu cumpro a risca o que está escrito, não. Se eu disser para vocês que eu vivo a risca direitinho, tintim por tintim o que está escrito, eu vou mentir para você. Mas eu persevero todos os dias para que todos os dias eu medite na palavra. Amém? Eu sempre gosto de escrever, ó. Eu não gosto de riscar a Bíblia, eu escrevo aqui ó, o que eu leio para eu meditar, refletir mais tarde. Na mesma palavra. Meditar uma vez, duas vezes, três vezes, até que ela fique plantada no meu coração. E eu venha refletir que quando eu leio a palavra, meus irmãos, quando eu leio a palavra, eu me lembro que eu não sou nada. Lá no livro de João, capítulo 15, se eu não me engano, é o versículo 34, vai dizer, Jesus nos deixa um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos ensinei. Amém? João 15, 34, a gente fugiu disso aí, de amar um ao outro. Igreja amada do Senhor Jesus, volta às tuas raízes. Volta às tuas raízes, volta ao primeiro amor, volta à primeira essência. Que Deus vai encher esta igreja de cristãos verdadeiros. Amém? Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os proteja. Que Deus os livre de todo mal. Fica com Deus, fica com essa palavra no teu coração e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo.